Modo torque com referência analógica. Este é o tema desta aula do servo INVT. Então, nesta aula nós vamos abordar desde a topologia da ligação física do CN1 até os parâmetros e o ajuste de ganho e o ajuste de offset. Na topologia, esta função tem como objetivo a utilização das entradas analógicas para o controle. Tá? Normalmente o sinal é de 0 a 10 volts, sendo de menos 10 a 0 ou de 0 a mais 10 volts. Então, nós vamos trabalhar aqui com o DA180 ou o DA200. E na ligação do conector CN1, nós vamos colocar um potenciômetro com sinal de 0 a 10 volts, ou então a saída analógica do CLP, também com essa variação. Para que, com o sinal vindo desses dois produtos, nós vamos fazer o torque, de 0 a 100% no servomotor. Esta é a imagem do conector CN1 para o modo torque, onde nós vamos colocar então a ligação ou no 7 e no 6, ou no 20 e no 6, tá? Podemos usar qualquer uma das duas entradas analógicas para fazer esta configuração do modo torque. Além, do sinal ali do servo on, que está no terminal 16. E este aqui é o borne, é a imagem do conector CN1 com os bornes 2019 ou 7 e 8 para o DA200. Então, os parâmetros que nós vamos configurar no servo, eles serão o P003, nós vamos colocar no 2, que é o modo torque, o P060, que é a seleção do comando de torque, nós vamos colocar em 1, o P3.22 é a função da entrada analógica 2, nós vamos colocar em 4, no P061 nós vamos colocar a direção do comando do torque, então o valor que eu desejo. P062 é o ganho na entrada analógica 2 e o P3.23 é o offset da entrada analógica 2. Além do P046, que vai ser o limite de velocidade. Então esses últimos 4 parâmetros, eles vão ser ajustados de acordo com o valor da minha programação. O ajuste de ganho, a entrada analógica 2, a gente refere-se ao sinal recebido do terminal analógico, de velocidade ou limite de velocidade. E aí, com a função para o modo torque, nós vamos definir então o ganho de conversão do comando de torque, correspondente à tensão de entrada da analógica 2. Então, a relação entre a tensão da entrada analógica 2 e o comando de torque vai ser o seguinte: a cada 1 volt vai corresponder a 10% do torque nominal, tá? Este já vem no default de fábrica, mas vamos dizer então que eu coloque outro valor no P062. Eu coloco, ao invés de 10%, eu coloque 20%. Então, com 1 volt eu vou ter 20%, com 3 volts eu vou ter 60% do torque. E este ajuste é mostrado, conforme na imagem abaixo, a escala que antes passava no centro, agora ela está um pouco deslocada. Este também é o ajuste do offset. Então, este parâmetro, ele pode ser usado para ajustar a entrada analógica 2 para evitar aquele ruído, aquele milivolt que aparece na entrada analógica, tá? Naturalmente, ele vai aparecer esse milivolt, tá? É ruído de outros dispositivos ou é tensão induzida do próprio ambiente. E então, nós vamos ajustar para que o servo entenda que aquele milivolt que está aparecendo automaticamente na entrada analógica não é um sinal de comando. Então ele vai entender aquilo como 0 e a partir daquele valor ele vai entender como sim uma variação na tensão do sinal analógico. Então aqui nós temos um exemplo como se estivesse o painel variando ali 0,02 volts. Então, nós vamos no parâmetro P3.23 e vamos definir o 0,02 como 0.
Então, o driver substituirá automaticamente o 0 pelo 0,02 e qualquer valor abaixo de 0,03 continuará com o 0 na marcação do driver. Então, nós vamos ali em Tools, Analog Configuration, e nós fazemos ali o ajuste do offset, do ganho, né? Ou então, direto nos parâmetros que nem informado nos slides anteriores. Então, com a configuração do modo torque, como a gente vai configurar a velocidade no modo torque? Nós temos um limite de velocidade. O controle do torque ele é feito pelas entradas T-Sim, né? Numa entrada digital. Então, o servo motor automaticamente inicia em uma velocidade que eu já programei. Com o torque muito baixo, o servo não vence a inércia para poder dar essa partida de velocidade. Ele não vai fazer a rotação. Então, a gente precisa aumentar esse torque ou então fazer o motor procurar uma velocidade máxima. Então, lá no parâmetro P046, nós vamos colocar a velocidade inicial. E se a gente quiser outra velocidade além dessa inicial programada, então nós vamos utilizar a outra entrada analógica para fazer este comando. Então aqui nós temos, né, no parâmetro aí no P3.27, nós vamos colocar ele em Torque Command, né, vamos colocar ele em 4. E o P046 nós vamos colocar ali o valor de rotações por minuto que a gente quer. Então, depois que a gente fez a ligação física, fez a parametrização, ajustou o offset, então o motor está configurado, o driver está configurado para trabalhar em modo torque com referência analógica.